Olá, bem-vindos a mais um episódio do Backstage Storytellers. O convidado de hoje é o Joaquim Pinto, mas pouca gente o conhece como Joaquim Pinto. É, Joaquim, mais conhecido por bom dia. Joa, não é? Bom dia, Ricardo. Bom dia, A todos aí do outro lado. Bom dia. Como é mais conhecido por quê? Joa. Joa qualquer coisa. Joa qualquer coisa. É, Joa Chique, Joa De Rico. onde é que vem o Joa? É o diminutivo de Joaquim? Não, Não? por acaso, olha, essa história é muito engraçada, tá? É uma história de vida circense. Aham. Que... Quando é que foi isso? Para eu não me enganar, tá bem? 2003, eu acho. 13. 13. Da vida circense. Da vida circense, Ok. 2003. Então já lá vamos à vida circense, Joa. Fazes riga há quantos anos? Estávamos a falar nisso off camera. Tivemos uma dúvida. Tivemos uma dúvida, não foi? Eu acho que comecei em 2013. Em 2013. 2013, mas em realidade eu comecei a trabalhar em tempo inteiro. Sim. Em 2018. Ok. Deve fazer uns 10, 12 Portanto, anos. foste tendo aí uns interregnos pelo meio. Ias fazendo, ias. Em realidade, eu estava a fazer riga e ainda estava no armazém. Foi assim, eu ainda estava a fazer as duas coisas. Que não era, assim, não é fácil, mas também não estava a trabalhar muito, então era só esporádico, uma vez ou duas por mês, ou às vezes não, mas pronto, era... Porque tu fizeste parte, és um dos membros fundadores do ADN. Do Armazém 13. Do Armazém 13. Exatamente. O ADN foi depois ou é tudo a mesma coisa? O ADN foi sempre o ADN. Foi sempre o ADN. A associação teve esse nome. Okay. A Associação ADN, no qual, dentro dessa associação, o projeto do espaço chamava-se o Armazém 13. Ok. E o armazém nasce porque tu começaste a trabalhar em 2013, 2018 como rigger, mas o teu passado vem de outra experiência. O meu passado vem de 1998, quando eu comecei... Em realidade, eu comecei o circo em 1994. Ok. Já faz um tempinho. Já faz uns anos. Comecei a trabalhar como profissional circense em 1998. Ok. E o meu primeiro trabalho foi fora de França. Eu estava a viver em França, não estudei circo em Portugal, estudei circo em França. Era isso que eu te ia perguntar, porque tu tens sotaque, é inevitável perceber. Tu nasceste em Portugal e foste para a França, ou nasceste em França e vieste para Portugal e depois regressaste à França? Não, eu nasci em Portugal, nasci em Refoz Riba de Aves. Riba de Aves. Que é 2 km antes de Santo Tirso. Ok. Que é uma pequena, como é que se diz, uma pequena... Aldeia? Sim. Não sei se é. Foi aí que eu nasci. Ok. E depois daí foste... Daí foi para o Porto. Ok. Porque eu nasci lá, mas foi para o Porto, porque o meu pai vivia no Porto. O meu pai era padeiro, não é? Ok. Vivia no Porto. A minha mãe era a mulher de limpeza. Sim. Foi assim que eles se encontraram. Sim. E quando os meus pais emigraram em 1970 eu acho que foi 71, 72. Ok. Eu fiquei com os meus avós. Pronto. Ficaste em Portugal com os teus avós. Eles emigraram. Era muito comum emigrarem nessa altura sozinhos e levarem os filhos depois. Eu pelo menos tenho experiência na família de uma tia minha que emigrou e a filha só foi... A minha prima mais velha acho que só foi depois. Pela minha experiência, porque os meus pais emigraram, mas não foi da melhor maneira. Não pegaram a caminhonete, o avião e foram lá chegar, já estava bem como é agora, bem com visto. Foram ilegais, que era que chamava, davam o salto, chamava-se dar o salto. Atravessavam a fronteira, exatamente. A fronteira a pé, a Espanha, exatamente. Foi como a minha tia. Foi como a minha tia. Vamos lá. Foi como a minha tia. E pronto. E mais tarde foste para a França, ter com os teus pais. Em 74, meu. Ok. O dia, eu acho que foi 3 meses antes da Revolução Portuguesa, do 25 de Abril, olha que estamos próximos. Ok, exatamente, estamos quase a chegar aí outra vez. Está quase a fazer anos. Foste em 74, que idade tinhas? 8 anos. Ainda ficaste uns anos com os teus avós. Deve ter ficado aí uns 3 aninhos, sim. Ok. 3 aninhos. Ok. Foi um período do caraças. Okay. E depois chegaste à França, fizeste a tua vida normal. Estudaste em França, fizeste vida... Estudei em França. Sim. A vida normalíssima. Cheguei em França, tive aqueles problemas, a gente ainda fala disso, mas português também sofre do racismo fora de Portugal. Claro. Então tive aquele período em que eu me sentia apontado do dedo como uma pessoa não bem-vinda, não especialmente pelos franceses, mas por as comunidades que vivem lá em França.
até foi bastante positivo o início, porque eu ia todas as quarta-feiras tomar aulas de francês com uma senhora que era super simpática, que me oferecia bolachinhos e chocolate. Eu estava super contente sempre. Ok, Toma lá ok. uma bolachinha, toma lá um chocolate, uma coisinha, uma bedinha. Uau! Coisa simples. Às vezes não é preciso coisas muito complicadas para uma pessoa ficar feliz. Muita coisa. Fica bem. E foi em França, estavas a dizer há pouco, foi em França que começaste então depois a estudar. Como é que descobriste o circo? Como é que descobriste essa paixão do circo? O circo. Porque o teu pai era padeiro, tu também era empregado de limpeza. Não tem nada a ver. O meu Tua família pai... não tinha nada a ver com o circo. Não, mas o meu pai também, quando chegou à França, também não foi padeiro. Ele foi para as obras, não é? Ok, exatamente. Que é o que se encontrava mais facilmente. Era. O circo foi... o circo é uma coisa, é um acaso, não é? Ok. Que eu tinha uma amiga, Carmen, que era de origem espanhola, que em 1993, que eu comecei a fazer circo em 94, mas ela andou atrás de mim durante um ano. Ela tinha engravidado do seu primeiro filho e, para modo de se pôr em forma, ela vivia em Nanterre, que é ao lado de Colombes, que é no bairro 92. Veio se instalar uma escola de circo. Ok. Que é uma escola de circo que tinha os nomes de Les Noctambules, que foi criada por um Michel Novak, que era e que foi um dos criadores da Federação Francesa de Circo. Então já vai muitos anos. Já vai muitos anos. E neste período, obviamente, eu tenho assim um passado um bocadinho de circo independente. Ok. E ela achou que era uma boa maneira para mim de me pôr mais ou menos com calma no caminho da sociedade. Ok. Mais enquadrada, vamos dizer. E demorou um aninho e ela, Jô, e eu assim, estás a gozar o quê? São todos gays lá dentro, todos viados, man. O que é que eu vou fazer circo, man? Não é para mim, estás a gozar? E ela, mas vem ver. Eu, sim, já vou lá. Um dia de ir. E esse dia aconteceu em 94. Obviamente. Fui lá um dia, estava com o saco cheio naquele dia. Eu naquele momento trabalhava em Radio Nostalgia, fazia técnica também, estúdios, antenas de radiodifusão. Então o Rio já era um bocadinho... Já tinha um bocadinho. Já vinhas um bocadinho dos trabalhos, destes trabalhos em altura? Um bocadinho. Ok. Fui lá, entrei, e nunca saí. E nunca mais saíste? Só saí agora em 2018. Sim, mas na verdade não saíste, continuaste a fazer... Não, eu estou fora do circo, pá. Sim, não fazes mesmo mais nada? Não faço nada. Deixaste... A única coisa que eu faço é de vez em quando vejo uma coisa que eu acho mesmo muito boa, ponho lá no meu Instagram. Ok. Estou a brincar. Eu gosto muito. Não, é a minha paixão. É a tua paixão, é o circo? Não há hipótese. O circo está da minha... É a minha paixão de longe. Mesmo se o Rico está aí presente na minha vida, minha paixão é o circo. Mas as duas são compatíveis. Sim, claro que sim. Portanto, foste estudar, digamos, para essa escola de circo e ficaste em França até que altura? Até 2004 mesmo. Sempre ligado ao circo? Sempre ligado ao circo. Até 2018, a minha vida, de 98 a 2018, a minha vida foi sempre ligada ao circo. Circo, não. Nunca fizeste outra coisa? Fiz algumas curta-metragens, algumas publicidades, muitos eventos, mas foi sempre ligado à volta do circo e à volta daquilo que eu gosto de fazer, que era ficar suspenso. Ok. Qual era a tua especialidade no circo? Straps, man. Straps. Isso é que era. Estou com um bocadinho de saudades, man. É, não é? Oh, caramba. Agora vi pela tua cara. Que era bom, meu, que era bom. Doía para caramba. Mas dói. É uma disciplina que dói, meu. Dói. Sabes aqui é aquela coisa que te aperta. Dói, mas dá vontade de continuar a fazer. Não, doeu no início, não é? Claro. Há depois 6 anos, depois 7 anos, meu, era uma beleza, meu. Não sentes dor, não sentes nada. Agarras técnica, experiência. Sim. Estás a ver?
experiência em todas as áreas, seja no ringue, coisa, a gente só consegue fazer coisas bem com experiência. Com experiência, tal e qual. Tal e qual. Há pouco ias contar de onde é que tinha aparecido o Joa que foi na tua vida circense. Como é que aparece o nome Joa? Exatamente. Que eu sempre achei que era um diminutivo de Joaquim, mas não é. Epá, após aquele período de 98, quando eu fui trabalhar para a Argentina num circo, num circo brasileiro, foi uma experiência, vamos dizer, foi uma experiência assim mitijada, misturada. Okay. Boa e má. Okay. Boa porque aprendi, ganhei experiência de palco. Má porque as pessoas por quem trabalhavam eram mesmo muito más. Batia nos artistas e esta coisa toda. Assustei um bocadinho, não pagavam. Aí é bem. E então eu voltei, fiquei lá na Argentina até 2001. 2001, já dizia, pá, a minha memória está um bocadinho assim, um bocadinho ao lado. Não é muito, tá? Só um bocadinho ao lado. É, 6 meses, um ano ao lado. E arranjei um trabalho, voltei para a França e tive a sorte de voltar logo e trabalhar no Ópera Bastilha. Ok. Entretempo, fiz outro casting, que é onde é que vamos chegar agora à tua pergunta. Que esse casting foi um pequeno espaço em Paris que chama-se o Atelier du Plateau, que era um espaço... Epá, estás a ver? Era esse tipo 3 vezes aquilo que tu tens aqui, mais ou menos. Ok. Mas era um viveiro de artistas e de artistas de alto nível. Eu fiquei assim um bocadinho assustado e esse espaço fazia minimamente teatro. Eu andava à procura de um artista de circo polivalente, que eu podia fazer circo, mas ao mesmo não só circo, também podia actuar e talvez falar um bocadinho, que não é a minha parte forte. Ok. E nesse espetáculo chamava-se Aspecto Exterior, Aspect Exterior, em francês. Ok. E a personagem, o meu personagem era Joa. Donde o meu nome vem desta personagem Joa que foi escrita para mim. Na realidade, quando eu fiz o casting, depois como é que falámos? Após a pessoa ter falado comigo durante vários tempo, entender um bocadinho a minha personalidade, decidiu de criar um personagem. Escrever uma personagem para ti. Joa na bola dele, nas nuvens, cabeça no ar. Sim. Aparentemente devia ser assim. E foi assim que nasceu o Joa. O Joa. Foi num casting de... Foi num casting de uma peça de teatro a Aspecto Exterior, escrita por Mathieu Malebranche, num espaço gerido para Gilles Epfeld, que este senhor deu-me muito, aprendeu-me muito, aprendi muito com ele. Já se foi embora, já foi viajar. Em que ano foi isso? De 2001 a 2004, até eu ir embora. Para quem está com a memória um bocadinho ao lado, lembraste os nomes desta gente toda a esta distância? Epá, as datas não são bem... Sim, mas lembras-te de muita coisa. As pessoas que me marcam e as pessoas que fizeram de mim aquilo que eu sou hoje... Sim. Ficam, não é? É claro, não tem como. E o Joa ficou porque tu adotaste o Joa ou porque as pessoas continuaram sempre a chamar Joa depois disso? Não. Epá, o meu primeiro nome de artista de circo era Mr. Joe. Anda sempre ali à volta do mesmo. Não, mas pá, é assim, epá, eu cheguei na Argentina e o gajo diz-me assim, qual é o teu nome? Eu chamo Joaquim. Mas não tens nome artista? Eu disse, não tenho. É Joaquim? Não. E o gajo diz-me assim, o que é que tu achas de Mr. Joe de Paris? Eu, pô... Brutal. Mr. Joe de Paris, meu. Pareceu-te bem. Na boa, eu disse, pronto, está bem. Se queres me chamar Mr. Joe de Paris, vamos para esse lado, Mr. Joe, ok. Então quando eu ia nas televisões lá na Argentina e não sei o que, no Brasil, era sempre Mr. Joe de Paris, Mr. Joe. Falava francês porque era bem visto, estás a ver? Sim. Eles gostavam dessa cena de fazer falar francês. É chique. Era chique. E depois, mas em França, o meu nome artístico era Petit Joe. Petit Joe. Pequeno Joe. Porque é que seria, exatamente? Pequeno Joe. Que esse realmente, se tu vais em França e perguntas
Para ao menos às pessoas da minha geração circense, entre 94 e 2004, que foi o período que passei em França. Tu dizes Petit Joe, certamente haverá alguém que vai se lembrar de mim, daquilo que eu fiz, da disciplina dos straps, porque na realidade eu era um dos 3 que faziam straps naquele momento. Okay. Tu sempre fizeste, quando começaste no circo, sempre começaste logo nos straps, ou os straps foi uma coisa que apareceu? Não. Foi... Sabes, quando tu começas no circo, começas por desenvolver o teu corpo. Porque eu cheguei lá, era uma barra. Uma barra de titânio. Nem mexias? Nem mexia, nem conseguia vergar, nem nada, nem conseguia trocar as mãos no chão. Nem... Isso foi, flexibilidade zero. Foi a flexibilidade menos 0. Menos 000. Ok. E então tu começas a trabalhar por aí, começas a forjar o teu corpo. Daí começas a olhar e começas a ver mais ou menos. Do que és obrigado, não, tu tens disciplinas que és obrigado a fazer. Então tínhamos a acrobacia de chão, trapézio, tecidos. As straps não havia neste momento muita gente que fazia, então era uma coisa assim um bocadinho fechada. E vais evoluindo, ia ganhando flexibilidade. E também comecei a ganhar vontade de fazer isso cada vez mais. E neste período, quando eu começava a trabalhar na radionostalgia, eu já estava com o saco cheio. Eu disse assim, man, eu tenho que fazer outra coisa, não pode ser a minha vida, tenho que trocar. Foi fazer uma formação profissional. É que eu cheguei à Escola Fratellini. A Escola Fratellini, que era uma das grandes escolas em França de circo naquele momento. Agora já não é assim tão... Ainda existe? Existe. É um projeto do caraças, é uma escola enorme, com umas instalações magníficas. E foi assim que eu comecei. Estou-me a perder um bocadinho naquilo. Não estás, não. E nunca te ocorreu nesses sítios, quando passaste um dia mais tarde voltares para seres professor, não surgiu ou não era nunca foi uma ideia, uma vontade tua? Mas olha, no Armazém 13 eu fui professor até 2018. Sim, eu sei. Mais que artista, foi professor. Pá! Não. Nunca te apeteceu voltar à França? Não. Não, há uma coisa que é... Epá, o artista é chato, mano. O artista é chato para caramba. E eu vou-te dizer, eu encontrei muitas pessoas chatas na minha vida de artista. Eu não queria mais dar aulas. Não? Vou ser sincero, aquele período que eu passei no armazém a dar aulas, a mim queimou-me a minha vontade toda de fazer aulas mais tarde. A sério? É sério. Pronto. Tu quando vieste... Estou sincero, não? Sim. A pessoa, porque olha, eu não me considero um super professor, mas considero-me um bom professor. Eu acho que tinha muita coisa para dar e muita coisa para comunicar. Ainda tenho, não quer dizer que velhinho, fazer nada, de vez em quando dar umas aulinhas. Claro. Mas não é agora. Não? Ainda não é a altura? Não estás para aí virado? Eu tenho um problema com os egos. Com o teu ou com os outros? Com os outros. É? Eu não vivo bem com isso, mano. E vens para Portugal, já te perguntei isto, vens para Portugal, crias o Armazém 13 ou fazes outras coisas entretanto primeiro? Eu não criei o Armazém 13, mano. Sim, ajudas a criar. Eu não criei o Armazém 13. O Armazém 13 foi uma consequência do período onde que eu cheguei a Portugal, no qual me encontrei com certas pessoas e certas pessoas fizeram que eu fiz parte desse projeto e que sou um dos fundadores. Mas não decidi dizer, eu tenho que montar um espelho. Não, era aí que eu queria perceber. É uma lógica. Sim. Foi uma lógica normal daquele período que eu estava a viver, e que chegou aí que o culminar, que foi o Armazém 13. Pronto, a Associação ADN. A Associação ADN. Foi. Então vens para Portugal e vens continuar a fazer circo quando vens para Portugal? Continuo a fazer circo e um período de 2, 3 anos ainda estava a caminho entre os dois. Então estava a viver em Portugal, a fazer alguns eventos em Portugal, que não era muito, porque eu não trabalhei muito naqueles primeiros tempos. E ainda estava a trabalhar com companhias fora de Portugal, no qual eu ainda estava a fazer projetos no Japão, projetos na Coreia. Estava a trabalhar com uma pianista coreana que era bastante conhecida na Coreia. E pronto, depois
pequena, tempo a tempo, esses projetos foram acabando e eu disse, pronto, ok, está acabado, está fechado, não foi procurar mais nada para fora e comecei a investir direito só em Portugal. Então tiveste mais experiências fora de França e da Argentina? Passaste então pelo Japão e pela Coreia? Japão, Coreia, Argentina, Inglaterra. E sempre dentro deste circo, ia-te perguntar uma coisa que se calhar faz sentido fazer as duas perguntas de uma vez. Sempre dentro deste circo de acrobacia, ou chegaste a passar pelo circo tradicional? Epá, eu fiz vários pontos de circo. Ok. Pá, a minha área, vamos dizer, aqui em Portugal chama-se Novo Circo. Novo circo, exatamente. Em França chama-se Circo Contemporâneo. Ok. Há países do mundo é circo só. Ok. Circo tradicional. O circo na Argentina é mais circo tradicional. Eu quando falo do circo tradicional é aquele circo com os animais, quando a gente o conhece. Não é especialmente circo com animais. O circo tradicional é a tradição. Família. Ok. Então trabalhava em tendas com circos de nomes de famílias de circo. Exato. Pode ter ou não animais. O circo tradicional não é só ligado com animais. Há circos tradicionais que nunca tiveram animais. Pronto, estás a ver? Era o meu... Mas a maioria, aqueles mais conhecidos, têm animais. Se tu pegas, por exemplo, o Chen, os Cardinali, sempre houve animais. Sim. Não, aquele circo com o qual eu trabalhava já não tinha animais. Já não tinha. Então não... Portanto, engloba-se no novo circo. No chamado novo circo. A minha vocação, a minha direção sempre foi o circo contemporâneo. Ok. No sentido que eu gosto de trabalhar com música ao vivo e gosto de improvisar. Onde é que eu estou a ver, quando eu estava-te a falar do Zé Feld, foi a pessoa daquele espaço do Ateliê do Platô, foi ele que me deu essa direção. Então, ele deu-me esse caminho e esse caminho foi a minha direção de trabalho até 2018. Improvisar. Boa. Eu não era muito... como é que se diz? Seguir as regras de trabalhar coreografias de grupo, fazer muito bem isso, estar integrado. Então a única maneira que eu consegui para me expressar e para me viver a minha paixão foi esta, foi o contemporâneo e o improvisar. Porque trabalhei com músicos de jazz e de música contemporânea. Então, eu achei engraçado esse conceito. Eu nunca fui uma pessoa muito ligada ao circo, mas achei engraçado esse conceito quando o Armazém 13 fazia alguns cabarés, música ao vivo, e onde tinha também parte do circo, da acrobacia, que eu ainda cheguei a ver a fazer alguns números nessa altura. Quando eu ainda fui ver 2 ou 3 cabarés, dois cabarés, e tive o prazer de te ver a fazer um número. E eu falei nisso numa entrevista aqui com o Pedrinho. Fizeste um número em que englobava uma bobina daquelas grandes dos cabos elétricos. Lembras-te disso? Claro que lembro. Foi o meu último actuar. Foi justamente, olha, estás a falar. Foi exatamente aí. Foi com o Pedrinho. Não, mas não foi no Armazém. Foi com o Pedrinho. E foi no Festival Lema, no qual ele tocava ao vivo e eu tinha aquele espetáculo que eu tinha montado há um ano, que era um espetáculo que chamava-se Lithium, que tinha a ver com bobines. Esse espetáculo tem a ver com o meu passado de circo. As minhas bobines internas, o meu tiar, porque eu tinha a ver com o tiar, com o fio da vida, a ligação entre eu e a minha vida de circense. Vamos dizer que aquele rolo era a minha vida, o fio era a minha vida circense e era um tiar perpetual durante aquele período, pelo menos até 2018. Foi acabar com este. Foi a última vez que eu actuei e foi justamente com o Pedrinho. Mas não é só isso, porque o Pedrinho também foi o primeiro músico ao vivo que a gente teve quando a gente estava com a Associação ADN e não havia o Armazém 13, que era na fábrica Braço de Prato.
Ok. A gente trabalhava com música ao vivo e um dia esse músico ao vivo não pôde vir. Eu tinha conhecido o Pedrinho, não fazia muito tempo que eu conhecia o Pedro. E Como é que conheces o Pedrinho? já não sei bem qual foi o lugar, mas eu acho que o Pedrinho foi no Pavilhão Atlético. Ele era técnico. Sim. E eu acho que foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz no pavilhão como artista. Ok. Ia fazer straps. Ok. E em França tu és habituado, tu fazes a tua própria montagem. Sim. Penduras as tuas coisas. E eu chego lá, não sei o quê. Então, onde é que está a pessoa que vai levar lá em cima? E eu acho que foi ele disse: aqui não vais lá em cima, aqui quem vais somos nós. Eu disse: como assim? Não vou lá em cima. Eu disse: olha, eu preciso ir lá em cima, eu preciso pendurar as minhas coisas para me sentir bem, eu tenho que fazer eu as minhas coisas. Não, aqui somos nós. É? E eu: não, eu vou lá em cima. Não, aqui somos nós. Entraram ali numa guerra logo. Entramos aí numa guerrinha, não sei o quê, até que pronto, olha, não vou, não faço. Exato. Falas lá com quem tu quiseres. Mas pronto, aí encontramos um compromisso, não é? Ok. Eles iam, eu ia, verificava, controlava, estava tudo fixe, fica tudo fixe, pronto. E aconteceu, eu acho que foi aí, tens que perguntar ao Pedrinho se realmente foi se isso. Se ele se lembra, mas eu acho que é isso, pronto, foi a primeira vez. E o Pedrinho naquele braço de prata, man, foi a salvação, salvou-nos a noite. Ele disse: Pedro, estamos aqui com um problema, conhece algum músico que poderia vir improvisar e não sei o quê? E eu é? Boa. Tocas guitarra e tudo? Sim, então anda cá, man, vamos lá. Correu bem. Foi no próprio dia ligaste? Foi no próprio dia ou foi no dia seguinte, já não lembro, mas foi assim super rápido. Foi no próprio dia, eu acho que foi mesmo no próprio dia, eu acho que salvamos a vida mesmo. Ia bem. Éramos três, era eu, a Raquel e a Angélica, e então a gente precisava de música, a gente não... Como era também um bocadinho improvisado ainda também, estava marcado, mas pronto. Sim. Então fazia bem a música improvisada, era bom. E ele foi lá. E daí deu uma volta do caraças, meu. E mais espetáculos fizeram? Fizemos um grande espetáculo lá no terraço do Braço Prata. Onde é que tivemos a ajuda de muita gente. O José Silva nos ajudou. O José Silva forneceu a luz. O Box Truss foi... Tenho uns buracos. Ele vai-me odiar se eu não consigo dizer o nome dele. O Carlos Caetano. Ia bem. Foi ele que nos emprestou o Box Truss durante 6 meses, mano. O gajo foi fantástico, man. O gajo era um coração do caraças. Primeira vez que o Kim também nos emprestou. Estás a ver aquele truss preto que ele tem, pequenino, que eu acho que é de 25, aquele que é de 30. Alto e não sei. Sim. Não sei, já nem sei como é que se chama, vergonha. Ainda tem isso? Nunca Ainda tem. Ele emprestou-nos este pedaço de troço que a gente passou no corredor da Braço Prata entre 2 janelas. E foi aí que a gente pendurava os nossos aéreos. Então, o Kim, Pedrinho, a gente já... Começaste a conhecer... Na realidade, o Kim, eu acho que me cruzei a primeira vez com o Kim foi num evento com a Mila, que a Mila fazia tecidos, eu não trabalhava como artista, mas estava lá para ajudar. Foi no Dolce Vita Coimbra. A inauguração do Dolce Vita Coimbra, eu acho. Foi aí que eu conheci o Kim. Que é muito comum os artistas em Portugal serem usados, ou seja, serem usados para muitos espetáculos corporativos e inaugurações de festas privadas. Portugal não está muito ainda preparado para o circo contemporâneo. Não há muita coisa, para não. Sabemos que há algumas coisas, já tínhamos falado nisso no outro dia. Eu acho que não é que Portugal não esteja preparado para o circo contemporâneo. Eu acho que os portugueses não estão preparados para esse tipo de cultura. Mas já é muito melhor. Sim. Já tem esta sensibilidade de saber novo circo contemporâneo, de ver coisas um bocadinho diferentes. Pelo menos a coisa que para mim é mais flagrante que trocou foi o feito de
em Portugal, quando eu cheguei em 2004, era o que era bom é que vinha de fora. Sim. Ainda é um bocado Agora, assim. Ainda continua sempre menos, assim. muito menos. É? Muito menos. Muito menos. E isso para mim é positivo. Porque, por exemplo, as pessoas pagam 50 ou 70 euros, 80 euros para ir a um Cirque du Soleil, mas não são capazes de cara pagar 40 euros para ir ver uma peça de circo contemporâneo. Não vão pagar. Não vão pagar. Não vou pagar 40 paus para ir ver um espetáculo de circo contemporâneo em Portugal. Exato. Ou talvez vão pagar aí uns 15, uns 20. E já vão sofrer, vão dizer, pá, pô. Nem uma bebida tinha incluída. Nem uma bebida estava incluída no preço do bilhete. É isso. Epá, meu, no armazém pagavas 5 paus. Não, acho que foi 5 euros. Paus, pós-sócio era 3 paus. A gente nunca ganhou muito dinheiro com isso, mas, não. mas era divertido. Eu tratava do bar também. Verdade. Tratava do bar, tratava da técnica, tratava da luz, enfim, estava no palco. Foram tempos engraçados. João, deves ter milhares de histórias engraçadas eu acho que da altura do circo. O circo, sim, meu. Não te vou perguntar da altura do Rig, vou-te perguntar da altura do circo. Queres contar, queres partilhar histórias engraçadas connosco? Eu tenho uma história, não é especialmente engraçada, mas é uma história linda. Que é um circo que eu trabalhei em França, que chama-se o Circo Romanès. O Circo Romanès este circo tem uma história particular, não é? Este circo foi criado por Alexandre Romanès, que ele chama-se Alexandre Romanès, okay. Mas é Alexandre Bouglione, que é de uma das famílias de circo mais antigas francesas, a família Bouglione, que tem o circo de inverno em Paris. Okay. E então este senhor foi um dos primeiros domadores de tigres a receber um palhaço de ouro no Festival de Monaco. Okay. Tinha 17 anos. Foi o mais novo domador de tigres a ter um... Só que esse senhor estava revoltado. Era jovem, estava revoltado e estava um bocadinho farto da família dele. Okay. Então o gajo decidiu sair da família, esquecer o nome Bouglione e foi fazer espetáculos de rua. Okay. Este senhor trabalhava com uma cabra na rua e fazia escada. Foi assim que ele ganhou a vida dele. Desse feito, conectou-se com um escritor francês muito conhecido, que era o Jean Genet, que lhe ensinou algumas coisas, e com a vida foi progredindo e chegámos a 2000 e... Espera aí... Não é 2000, é 96 ou 97. Naquele período tinha muitos romanos que emigraram em França por causa das histórias que se passou na România naquele período. Sim. E havia muitos romos, ciganos. Sim. Que era perto lá na cidade onde eu vivia, que era em Nanterre. E esse gajo apaixonou-se por uma cigana, que era Adélia. E decidiram montar um circo. E chamar o Circo Romanès. Que existe ainda, podes ir. Ainda existe? É um circo lindo. E quando eu voltei... A gente se lembra de pôr o link do circo. Encontramos e pôr o link na cena. E este circo... é tanta coisa que eu tenho tanta história com este circo. Bora. Anda. Então, é isso mesmo que a gente quer. Este circo era feito com um pedaço de corda, mano. Ok. Segurava tudo. Se tu vais ver nesse circo e tu começas a olhar para o rig desse circo, ficas a olhar e dizes, como é que pode ser que esta coisa segura de pé? Só que o gajo sabia muito bem o que ele estava a fazer. As coisas seguram assim com cordas, com quase nada, porque o circo tem que ter um aspecto sólido, que não era, claro, mas era. E tinha que parecer rústico, meu. Então era rústico. E esse espetáculo era tradicional, música ao vivo, cigana, contrabaixo, cimbala, violino, que havia mais, acordeão, e era a mulher dele a lançar no meio, o músico ao vivo,
e os artistas a actuar. Ok. E quando foi ver a primeira vez esse espetáculo, é isso, um dia vou trabalhar aqui, pá. Um dia... Deixa estar, não te preocupes. Deixa. Um dia... É palhaçada, não? Deixa estar isso. Deixa estar isso, mano. Eu um dia gostava de trabalhar aqui. E foi o que aconteceu. Ok. Antes de eu ir para a Argentina ainda trabalhei uma vez ou duas aí neste circo. Porque estava a treinar na Fratellini e o Alexandre estava sempre à procura de novos artistas para não pagar. Claro. Para pagar menos, não é? E um dia ele veio-me a treinar as straps e diz-me assim: há quanto tempo tu fazes isso? E pá, eu não faço isso há muito tempo. Ele disse: pá, 6 meses. E quem é que está-se a ensinar? Eu disse: é o Maran. Maran é o meu... Mestre. É o meu mestre. Não é bem mestre, mas é tipo o guru. Para mim é o guru. É o gajo que me deu vontade de fazer aquilo. É o gajo que eu me inspirei. Ele disse: é? Então anda lá. Anda cá. Hoje à noite traz o teu material e anda-me a mostrar o que tu fazes. Eu posso-te mostrar. E ele disse: não. Anda-me a mostrar no circo. Pois? Ao vivo. Anda a mostrar ao vivo. Anda a mostrar no circo. Vem logo à noite, não há espetáculo hoje, e mostra-me o que tu fazes. Eu fui lá todo estressado, foda-se, Alexandre Romanes, foda-se, quer fazer uma audição comigo? E eu fui lá, correu bem, fiz 2 figuras, e o gajo disse: fantástico. Estás contratado. Disse: anda que tu para amanhã. Mas eu disse: tens certeza? Eu disse: sim, anda que tu para amanhã, que era um sábado. Eu fui, correu tudo mal, mano. Os ensaios com ele correu tudo bem. O espetáculo correu tudo mal. Aí. Faço a primeira figura até correu bem. A última figura, que é aquela subida de braço que eu fazia, chego lá em cima, todo torto, nem desci, estiquei os braços, escorreguei, caí, cu no chão. Eu vou ver e disse: pá, desculpa, Alexandre, não correu nada bem. Ele disse: não faz nada. Ele disse: volta amanhã. Exato. Ele disse: mas como assim? O público adorou. Ele disse-me assim: epá, não foi bom, mas eu gosto de ti, tens colhões. Pronto.